Olá, meus amores. A Tia Lá tá vindo aqui hoje para gravar mais uma videoaula para os alunos do quinto ano, falando sobre povos antigos, mas a gente vai se ater no momento aos mesopotâmicos, ok? Depois nós vamos falar sobre os egípcios, mas isso vai ser em uma outra aula. Então vamos lá. Bom, para a gente entender melhor esse conteúdo, a gente precisa relembrar duas palavrinhas importantes, que são cultura e religião. E aí a Tia Luá preparou esse primeiro slide aqui com algumas definições, né, para a gente poder relembrar e entender melhor essa matéria. Primeiro é cultura, e aí eu coloquei aqui que cultura é o modo do povo viver, pensar, cantar, tocar, dançar. Cada povo possui uma cultura e não pode ser considerada melhor que a outra. Elas são apenas diferentes. Nós já vimos isso e discutimos, inclusive, sobre a importância do respeito a culturas diferentes, né? A gente não tem uma cultura superior e uma inferior. Nós temos diferenças. Depois, vamos falar de religião. Vamos ver a definição de religião. Conjunto de crenças e valores partilhados por uma comunidade ou povo. A religião é sempre coletiva. Então, as crenças e os valores são classificados aqui como uma religião, né? E o livro diz pra gente que a religião é sempre coletiva, né? Então, nunca vai ter uma única pessoa numa religião, porque a religião é algo coletivo, né? Uma construção coletiva. E aí, nós vamos iniciar falando sobre os mesopotâmicos, tá? Vamos conhecer um pouquinho da cultura deles, do fator econômico, enfim. Os mesopotâmicos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. E aí, fazendo um parêntese aqui para explicar para vocês que os povos considerados politeístas são aqueles que têm mais de um deus. Então, os politeístas, eles acreditam em mais de um deus, enquanto os monoteístas, eles são aqueles que acreditam na existência de um único deus, tá? Só para esclarecer. Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era considerada sua protetora. Então, cada cidade da Mesopotâmia tinha um deus principal, digamos assim. Tinha uma divindade própria que era considerada protetora, né, daquele povo. E aí a gente vai ver alguns deuses mesopotâmicos. Eu não sei se a pronúncia vai ser a mais correta, mas a gente tem Anum, pai dos deuses e protetor da cidade de Uruk. Enlil, dono do destino e protetor da cidade de Nippur. Assur, senhor da guerra e o mais cultuado no Assírio. Então vocês podem ir reparando que eles estão sempre relacionados a uma cidade, né, a um povo que se considera protegido. Enki, senhor das águas doces, deus da sabedoria, e tinha um templo em Eridu. Então, esses deuses principais, né, dessas cidades, eles tinham templos e a gente vai ver isso mais para frente. E o Marduk, filho de Enki e principal deus da cidade da Babilônia. Esses são alguns dos deuses, né? Claro que não dá para a gente citar todos aqui, mas a gente tem alguns como exemplo. E aí a gente vai a algumas crenças, né, dos mesopotâmicos para entender um pouquinho como era a vida deles. Os mesopotâmicos acreditavam que os deuses podiam mudar seu humor rapidamente. E aí a Tia Ló colocou aqui 2 emojis, né? Um feliz, como vocês podem ver aqui, e um bravo, né? Representando aí essa mudança de humor repentina. Uma hora eles estavam realizando os pedidos humanos e, de repente, eles viam que esses deuses mudavam de humor e podiam destruir uma pessoa ou um reino. Então, eles acreditavam que essa mudança de humor dos deuses podia causar também desastres, né? Destruir pessoas, destruir reinos.
mas mesmo assim não deixavam de acreditar. Os mesopotâmicos temiam e respeitavam os seus deuses. Ao mesmo tempo que eles temiam, né, tinham muito medo, eles acreditavam e respeitavam muito no poder desses deuses. Então era bem bacana e diferente da nossa realidade essa relação que eles tinham com seus próprios deuses. Para acalmá-los e conseguir ajuda, eles faziam orações e oferendas para esses deuses. Então, como eles percebiam essa mudança repentina de humor, para que eles conseguissem acalmar esses deuses, eles, na verdade, faziam orações, levavam oferendas, né, para esses deuses, com a intenção de acalmá-los e conseguir com que e com isso conseguir com que seus pedidos sejam atendidos. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre os templos, sobre as orações, sobre as oferendas. A gente vai destrinchar um pouquinho esses temas aí mesopotâmicos, né? Para eles, os deuses moravam nos templos. Então, os mesopotâmicos acreditavam que aquele deus morava no templo que foi construído para ele, né, naquela cidade. Uma cidade tinha vários templos, mas o maior era do principal deus. Então, é claro que tinha um deus principal representando uma cidade mesopotâmica, mas isso não significa que nessa cidade só havia o templo desse deus. Haviam outros, mas o maior deveria ser do deus principal, considerado protetor daquela cidade. Os fiéis iam ao templo e ofereciam ao deus, representado por uma estátua, uma ou várias refeições ao dia. Cada oferenda era acompanhada de uma prece para que o Deus ficasse calmo e ajudasse o fiel. Então, como eu já disse para vocês, eles levavam oferendas. Aqui a gente tem o exemplo de refeições, né, com o intuito de acalmar os deuses e fazer com que eles conseguissem realizar o desejo dos seus fiéis. Nesses templos, existiam sacerdotes e sacerdotisas. Estes eram responsáveis por algumas coisas, e aí a Tia Ló fez uma pequena listinha para que a gente consiga entender quais eram as responsabilidades desses sacerdotes e sacerdotisas. Realizar cerimônias para os deuses, receber as oferendas e cuidar dos bens e dos negócios do templo. Mas aí vocês vão dizer assim, se era um templo, Tiloá, como assim negócios? Como assim bens? E a gente vai entender, ó. Nesses templos existiam armazéns onde os bens materiais eram guardados e onde se faziam objetos que eram comercializados. Então, nesse templo também tinha, né, esse lugar apropriado para a construção desses objetos que eram comercializados e geravam dinheiro para o templo. E a gente vai falar um pouquinho também dos registros escritos da Mesopotâmia, né? Nos templos, as pessoas aprendiam a escrever para se tornarem funcionários do rei. Então, para se trabalhar no templo, era necessário saber escrever. Graças às cópias dos sacerdotes, temos acesso a hinos, poesias e mitos da época. Mito é uma história baseada em fatos reais ou inventados que tentam explicar algo, como, por exemplo, a origem do mundo. Então, o mito, ele é criado para explicar algo que não se tem explicação até o momento. Então, o mito, ele explica, a partir de fatos reais ou inventados, como vocês viram aqui no texto, um fato que até então não tinha explicação. Ele é transmitido oralmente e nos ajuda a conhecer melhor o seu povo. Transmitido oralmente, porque ele não é registrado, né? É através da fala, essa transmissão. E ele ajuda a gente a conhecer o povo, porque a partir dele a gente consegue perceber nas entrelinhas as crenças, né? E tudo aquilo que fazia parte daquele momento na sociedade. E aí coloquei um mito mesopotâmico aqui para vocês entenderem mais ou menos o que era isso. Olha só. Os deuses viviam reclamando de trabalhar muito e não ter tempo para se divertir e comer o tanto que queriam. Então, o deus Enki criou a humanidade para substituir os deuses no trabalho.
Esse mito cumpria duas funções principais. Primeiro, incentivar os seres humanos a trabalharem para os deuses. E segundo, convencer os seres humanos a doar parte da produção para os deuses, ou seja, para seus representantes na Terra. Então tinha uma finalidade, né? Esse mito teve uma finalidade. E aí o que a gente vai fazer agora? Primeiro vai ler as páginas da 38 a 42, sempre lembrando de marcar os pontos mais importantes, assim como a gente faz na sala, utilizando uma caneta marca-texto. Fazer as atividades das páginas 39 e 41 no próprio livro, tá? E copiar e responder as questões 1 e 2 da página 42 em uma folha, para vocês colocarem na pastinha, ok? Então façam com bastante capricho e um super beijo, até a próxima!